Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas todos e todas a mais um encontro nosso com os nossos autores e autoras. Esse encontro aqui é para apresentar para vocês quem já publicou com a gente e apresentar, obviamente, a obra publicada. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com a professora Joana Dark, que já vai se apresentar para vocês. Ela acabou de publicar. Deixa eu botar na tela aqui, prof. Joana, para mostrar para o pessoal esta capa maravilhosa, o livro Os Olhares se Cruzam. Uma pergunta aí, a Joana já vai contar um pouquinho mais sobre esta obra que ficou belíssima. E eu gosto sempre de dizer, se você, como a professora Joana, tem um TCC, um mestrado, um doutorado para publicar, quer fazer isso no mais alto padrão acadêmico, no padrão Qualiscaps, a nossa editora é especialista, nos chame. Do mesmo jeito que você vai encontrar aqui em cima ou aqui embaixo o link para conhecer mais o livro da prof. Joana, você também encontra os nossos contatos para você iniciar um papo com a gente sobre a tua publicação. Vamos lá. Prof. Joana Dark, muito bem-vinda ao nosso encontro aqui, a nossa entrevista de lançamento. Queria que você se apresentasse, onde é que você trabalha, onde é que você, da onde desse Brasilzão que você está falando, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais, depois a gente trata do teu livro também. Bom dia. Bom dia, Ivane, bom dia a todos e todas. Então, eu sou a professora Joana Dark, estou terminando meu doutorado em administração. Essa obra ela é fruto do curso de mestrado, paralelamente, né, em atividades profissionais. Sou servidora na UFPR, né, tenho 2 matrículas hoje, tanto como TAI quanto como professora substituta. E, além disso, atuo em alguns projetos, né, alguns projetos de pesquisa, na parte ali do apoio aos pesquisadores. Estou no Paraná, hoje não está tão frio, que deixa esse encontro mais caloroso. Verdade, estava comentando com a Joana no início que a gente estava conversando aqui está muito frio na Serra Gaúcha, e se a nossa internet congelar, é porque tá frio mesmo aqui essa semana. Nós estamos falando hoje, só vocês terem uma noção, hoje é 11 de julho de 2025, então é hoje que a gente está gravando isso em pleno inverno, e aqui no sul, né, prof. Joana, é sempre mais frio que no resto do Brasil. Bora aquecer, então, esse nosso papo. Olha só, eu queria que você contasse um pouquinho, prof. Joana, da onde que esse livro surge. Então, você já adiantou que é de um mestrado teu, né, do teu mestrado. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouquinho mais esta obra, como é que ela nasce, né? Como é que você produziu esse texto, em que linha de pesquisa, em que programa de pós-graduação? Sim, esse livro ele é fruto, né, como eu já falei, do mestrado, numa pesquisa da dissertação. A ideia nasceu em 2015, logo ao iniciar o mestrado. Era um período de que a lei de acesso à informação estava no momento de consolidação. Apesar de ser uma lei de 2011 e que ela entra em vigor em 2012, há essa temporalidade, né, para os municípios conseguirem se adequar com o escopo mínimo de transparência para o cidadão. Porque até então nós tínhamos a situação da transparência para os órgãos de controle, que era justamente aquilo que era pedido ali na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Acesso à Informação, ela traz aí uma quebra de paradigma, né? Que é para a sociedade. Então, vamos fazer o accountability para a sociedade. E ali tinha, naquele momento, era muito oportuno, em 2016, o Ministério Público fez um ranqueamento de transparência, o seu primeiro ranqueamento, né? Que a hora que ele entende em que é possível uma maturidade da implantação dos gestores públicos. E, ao mesmo tempo, surgiu aquela inquietação, sim, mas por que contas aprovadas estão com uma numeração, com uma pontuação baixa em termos de transparência? E vice-versa, né? E ele gerou essa inquietação da dissertação. Para a dissertação, foi um trabalho que foi ali ao longo de 2 anos, porque trabalhar com um órgão público com coleta de dados tem aí uma certa morosidade, né, na situação de efetivar a coleta, mas o Tribunal de Contas foi muito solícito ao receber os meus questionamentos, e me liberou todos os dados referentes às prestações de contas que já estavam aprovadas sobre aquele período. Então, eu pude ali justamente, os olhares se cruzam, vem justamente isso, né? Se os olhares do controle externo se cruzam, uma vez que eles estão utilizando a mesma base, né? A mesma legislação, o mesmo normativo,
como é que faz como é que a interpretação pode ser diferente? E aí o livro ele traz exatamente essas nuances, né? Lógico que como base a lei de acesso à informação, mas traz aí esse escopo de resultados da forma como o Ministério Público fez, né, a coleta de dados dele para poder fazer esse ranqueamento, e como o Tribunal de Contas, que também como órgão de controle externo, como é que ele faz essa apuração, né, essa aferição para a prestação de contas do município. Que demais. E olha só, então, a princípio, no primeiro olhar, eu vou brincar aqui, né, Joana? A gente olha para essa capa, como se é uma capa de um livro de psicologia, né? Os olhares. E não é, que muito provocador, eu adorei a ideia, né? E eu quero te perguntar exatamente isso: como é que foi esta produção? Vamos pensar aqui dentro da editora agora, né? Como é que foi essa produção para chegar nesta capa com os nossos designers? Por que dessa ideia? Conta um pouquinho como é que os olhares se cruzam perguntando, né? Quer dizer, indagando sobre isso. Como é que isso nasce? E um pouco do subtítulo também para a gente pensar aqui, né? A transparência pública e qualidade das contas e o controle interno nos municípios do Paraná. Então, você fez um estudo de caso aí no Paraná. Conta um pouquinho como é que esse livro nasce do ponto de vista das estruturas internas, quer dizer, e como que essa capa nasceu, como é que foi isso? Isso. Essa capa eu já levei praticamente pronta para a editora e eu fiquei muito feliz a hora que eu fui bem recepcionada. Inclusive o colaborador da capa ele falou assim: eu não teria pensado algo mais interessante do que exatamente essa imagem que ela brinca, né? Ela já é uma ilusão de ótica, ela já brinca se são duas faces ou se é um cálice, né? E então eu já tinha trabalhado com ela, só que é lógico, melhorou, refinou, né? O contorno da face ficou bem melhor. Claro, teve um processo de muita qualidade na hora ali de trabalhar com a editora nesse refinamento. E uma dúvida era se seria colorido ou monocromático, então as dicas e os testes eles foram muito cuidadosos, né? O pessoal da editora foi muito cuidadoso da produção, então a gente experimentou, né? Não ficou assim, ou isso ou aquilo, e eu fazia escolha, não. Então vieram as amostras assim, olha, que cores mais claras, cores mais escuras, que monocromático. Então, foi o processo de refinamento da informação que eu já tinha, né? Porque é um desenho que já foi na capa da minha dissertação, né? Não é muito comum, né? Mas é uma figura que já estava na minha dissertação. Então, mas o refinamento foi muito cauteloso, foi muito criativo. Eu acho que isso fez a diferença para justamente ter essa parte do que impacta, né? Do olhar e falar assim, acho que deixa eu ler passar para a próxima página aqui. Né? Foi bem interessante. E o objetivo da capa é esse, né, Joana? Provocar o olhar. Numa primeira olhada, de fato, dá para ver nitidamente um cálice branco, né? Na primeira olhada. Aí você afina o olhar, olha de novo e você vê as duas faces. É uma jogada visual muito interessante, ao tempo que o título também provoca, ali tem, né, essa coisa de ficar branco, preto e cinza, é maravilhoso. Eu gosto de capa minimalista, sou suspeito para falar, né, mas de fato ficou muito bonito, e trabalhar com os designers essas possibilidades é muito legal, né? Muito legal mesmo. Que bom que você gostou. A capa é uma das coisas que mais a gente se alegra em construir, é um trabalho gostoso de fazer também com os designers capistas, né? Muito bacana. Prof. Joana, eu queria que você contasse um pouquinho agora como é que foi depois da publicação e qual o objetivo. Eu lembro muito bem que fui eu que te acolhi aqui para a gente pensar esse livro, né, nas nossas reuniões, né, de acolhida com os autores. Caso vocês não saibam, pessoal, os nossos autores, para publicar com a gente, passam por um encontro conosco, como esse que a gente está fazendo aqui, né, Joana, online, para a gente se entender um pouco mais. Você tinha uma motivação de jornada, de caminhada, de profissional, que isso é bem legal para as pessoas saberem também. E o que você achou desse resultado todo no final, né? Tanto por fora, como a gente viu a capa, quanto também do próprio trabalho de produção do teu livro. Então, eu vou começar lá desde da motivação, né? Do que me levou a entrar em contato com a editora. Eu acho que, primeiro de tudo, parabenizar a editora, a forma midiática como coloca como oferta, né, essa possibilidade de não desperdiçar
um trabalho que foi árduo, né? Seja no mestrado, seja no doutorado, enfim, algumas especializações aí também hoje tem demandado aí trabalhos muito bacanas, né? Assim, conteúdo bem legal. E naquele momento eu terminei ali o mestrado e deixei ali em stand-by. Falei assim, não, né, já fui para congresso com esse trabalho, tá bom, já deu, e logo terminando o mestrado, naquela jornada enganja já a pandemia, no momento em que eu estava pensando, tá bom, então agora eu vou fazer alguma coisa a mais, vou estender essa pesquisa, porque a ideia inicial era estender a pesquisa para o doutorado, e aí eu estava numa situação assim de trabalho em que eu precisava cumprir algumas demandas de trabalho. Falei, bom, vou deixar para 2018. E aí 2018 chega e bom, meu orientador não estava disponível no mesmo programa, porque ele é oriundo do programa de pós-graduação em contabilidade da UFPR, né? Esse livro. E aí eu falei assim, então tá bom, então eu espero porque eu quero esse orientador de volta. Teve uma sinergia e foi muito bacana. E aí, 2019, ele falou, olha, eu não aguento mais, eu preciso me aposentar, eu estou nessa caminhada aí já há bastante tempo da docência, eu preciso descansar. E ali eu me perdi. E aí o livro continuou lá na caixinha. 2020 veio aí o que ninguém esperava, que era essa pandemia, e eu falei, agora não é hora, é hora de tentar sobreviver nessa loucura toda. E passado tudo isso, eu falei assim, tá bom, agora eu vou começar o doutorado. Puxa, mas não é mais uma continuidade da pesquisa, né? Hoje eu trabalho com governo digital em termos de base de pesquisa, né, de contexto, né? A teoria continua sendo a mesma no mestrado, né? Uma evolução de conhecimento que me proporcionou muita facilidade agora no doutorado, mas não a temática, apesar de uma certa forma estar correlacionada. E isso ficou lá, e eu falei, puxa, mas é um trabalho. Então, no momento em que eu vejo a publicação de vocês nas redes sociais, aquilo ali eu falei, acho que eu vou pensar. Ainda não tenho certeza, mas deixa eu entrar em contato e perceber. E eu falei assim, de fato, e a nossa maior preocupação sempre como pesquisador é a pesquisa está velha. A pesquisa está velha e ela não serve mais, porque é uma coisa que a gente escuta muito na academia, todo momento. Você tem que coletar os dados e tem que logo ir para a publicação, porque a pesquisa fica velha. E aí, depois da nossa conversa, eu falei, não, calma, isso é uma pesquisa de registro. Eu registrei um determinado momento, que amanhã é uma pesquisa que pode ser revisitada por mim ou por outras pessoas. Pode falar, olha, nós tínhamos essa situação de maturidade de transparência e 10 anos depois temos de uma outra forma, né? E até mesmo conseguir por uma complementação de uma pesquisa, né? Uma pesquisa aí de longo prazo, né? Uma pesquisa transversal, justamente saber, puxa, olha, agora vamos revisitar isso aqui, ou vamos expandir isso aqui, ou vamos usar esse modelo e vamos saber como é que ocorre aqui em Santa Catarina, como ocorre no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Vai ser uma pesquisa para registro, então assim, ela está registrada. O livro me permite, né, que saia exatamente dos bancos de dissertações dos programas que às vezes não são muito visitados. Principalmente por quem está na primeira opção de eu acho que eu vou fazer um mestrado, eu acho que eu vou fazer um doutorado. E as publicações que estão abertas, elas facilitam mais, às vezes, essa tomada de decisão, principalmente na situação do gap, né? E continuar uma pesquisa, às vezes, é um gap também muito interessante. Então, essa foi a jornada, e a nossa conversa me ajudou a ter essa certeza, né? Porque você, com a sua grande experiência, né, de trabalhar aí com vários autores, trabalhar com várias temáticas, falou assim, nossa, é válido o registro, né? Eu não estou arranjando uma desculpa para mim, para que eu possa simplesmente fazer uma publicação, não, é válido isso. Então, essa conversa, essa abertura, essa forma sempre muito cuidadosa, foi muito interessante para que eu fizesse a minha tomada de decisão. E hoje eu acredito que ela foi muito assertiva. Sem dúvida, maravilhoso.
E, prof. Joana, eu faço uma provocação aqui no final, sempre para arrematar esse nosso encontro, que é, assim, bom, agora você fez essa jornada, publicou o teu mestrado, acho que você disse coisas importantes aqui. Uma pesquisa não envelhece, ela tem lógico, ela tem um lugar no tempo, né, que é o tempo da gente, o tempo da nossa experiência, mas ela, a partilha, a gente está sempre lendo um livro velho, né? Velho de um dia, velho de um mês, velho de um ano, velho de 10 anos. A gente lê pedagogia do primeiro até hoje, ela foi escrita de 60, né? E a gente, por isso ela vale menos, por isso ela ensina menos? Não. Então, essa é uma aprendizagem que a gente tem que ter na publicação. E também as nossas jornadas, né, profissionais exigem de nós publicações e nem sempre são de ontem. Então, a gente vai construir essa caminhada com as publicações. E eu quero te provocar também aqui, dizendo, bom, agora que você fez essa jornada de publicação, deixe um conselho. Isso é extremamente, né, difícil, às vezes, para gente deixar um conselho para quem vem depois da gente. Quer dizer, pessoas que, como você, tem um texto, tem um mestrado, um doutorado, às vezes está lá 2 anos, 3 anos, está procrastinando, está adiando, ou ouviu pessoas dizer, não, mas a pesquisa já está velha. O que você diria para quem está nesse momento, assim, tem um texto, mas pensa em publicar, mas não publica por algum motivo? O que você deixaria de conselho para essa turma? Em uma palavra, publique. Publique. Né? Porque agora eu vou trazer aqui a situação que também me incentivou a fazer essa publicação. Foi justamente num processo de um concurso público para professor efetivo. Então, naquele momento, se esse livro já estivesse publicado, eu já teria lá a minha pontuação certa, garantida, né? Então, assim, tinha uma oportunidade, se ele já estivesse ali, eu não precisava pensar na expectativa de possibilidade. Uhum. Então, tem esse concurso, tem outras situações, tem a pontuação em que a gente tem, né, como pesquisador também. Então, tá lá, publique. Né? E aí, assim, se der alguma coisa, muito bem, mas se não, né, se for dar alguma coisa, se for dar algum fruto, já está pronto, não é uma questão. Então, assim, como estratégia profissional, publique. Né? Se dedicou àquele trabalho. É lógico que quando a gente está olhando, revisitando o trabalho, e a gente está com mais experiência, olha e fala assim, poxa, eu teria feito diferente. Mas isso é a jornada da vida. Isso é a jornada da vida. As decisões que eu tomo hoje com essa idade que eu tenho é diferente das decisões de 2 décadas atrás. Né? Então, isso é um aprendizado. Então, o conselho é, publique, porque já está lá. Se tiver alguma oportunidade, já está lá, você já pode participar dessa oportunidade. Né? E também porque tem essa questão, como eu falei, que foi o olhar que eu passei a vivenciar. É uma pesquisa que ela registra informações. E o nosso aprendizado, a nossa evolução vem disso, vem do registro dessas informações registradas. Nós utilizamos os seminais, que são de, às vezes, décadas para trás, séculos para trás, né? Porque eles registraram. É isso. E por causa disso nós conseguimos ver essa evolução. Né? Nós conseguimos fazer expansão da teoria, ou crítica de uma teoria, justamente por isso. Então, por um todo, sabe? Por estratégia profissional, pela academia, pela sociedade, publica, deixa lá, compartilha. É isso. Perfeito, excelente. E vamos ver mais uma vez aqui a nossa capa linda, que fica para você decidir se são 2 rostos ou se é um cálice, tá? Vocês que decidem. Ou as duas coisas, né, Joana? E, ó, embaixo, em cima desse vídeo, reforço, tá o link de acesso ao livro da Joana, então fiquem à vontade para clicar, conhecer um pouco mais, né? Conhecer desde o trabalho, a pesquisa da Joana, ou como o próprio livro. Queria te agradecer, prof. Joana, profundamente pela partilha, por estar aqui conosco. E conte conosco, a prof. Joana, você que está nos ouvindo, assistindo, né, para a publicação do teu TCC, mestrado, doutorado, tá bem? Um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo encontro. Tchau, prof. Joana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.